Seguidores do Parada Obrigatória, tudo bom com vocês? Assisti a Cruella e vamos falar sobre ele? Antes de começar a nossa crítica, eu já peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, porque isso ajuda muito no nosso crescimento, então já fica aqui um muito obrigado, já faz tudo que precisa fazer aí pra gente. É isso? Obrigado, beijos. Caso você não tenha visto nada, eu vou tentar lhe explicar do que se trata o filme Cruella. E eu acho que o próprio nome já diz, né? Nada mais é do que o filme que conta a história de origem dessa vilã icônica lá do 101 Dálmatas. Começa então mostrando realmente algumas décadas atrás, ela desde ali bem pequenininha, criancinha, um bebezinho, já com seu cabelo metade preto, metade branco. E aí lá desde o começo ele já vai mostrando a personalidade dessa personagem, como ela era, quão má ela era desde criancinha e as maldades que ela já fazia ali, a personalidade forte que ela tem. Tem a intenção realmente de meio que contar a história da personagem até ela se tornar o grande ícone da moda que ela é. O que eu achei bem interessante é que o trailer não entregou muita coisa da produção. A gente é surpreendido a todo momento dentro do filme. Essa parte mesmo da infância dela, eu não tinha visto nada nos trailers, pelo menos eu não vi, ou eu evitei ver muitas coisas, só vi os trailers maiores mesmo. Vários momentos e construções que o trailer não entregou. Sabe, as motivações da personagem, ela conhecendo alguns outros personagens aí desse universo do 101 Dálmatas que também não tinha ficado tão claro. Então ele é um filme que a todo momento ele traz algumas reviravoltas e algumas surpresas, o que faz com que o tempo grande do filme, porque é uma produção um pouco longa, acabe não ficando tão maçante, porque na hora que às vezes vai ficar maçante acontece alguma reviravolta e aí você se interessa novamente. Então ele vai recebendo ele recebe um gás ali no meio da produção durante o filme. Sempre que eu acabo de assistir uma produção, antes de vir gravar aqui o vídeo pro canal, eu dou uma olhada em outras críticas, em outros vídeos de canais e tal. E o que eu senti muito é que as pessoas foram assistir Cruella na expectativa de ter uma ligação muito direta com a animação lá de 1900 e bolinhas. Eu acho que o bacana de Cruella é meio que a gente separar essas duas coisas. Eu acho que dá pra gente entender a personagem em universos distintos. Primeiro que é muito complicado você colocar um filme que fale sobre uma personagem que é extremamente sádica e a própria, como o desenho sempre foi colocado como uma personificação do mal mesmo. Ela queria tirar o pelo de cachorro, né? Então é meio difícil você humanizar um personagem dessa maneira. Ainda mais dentro de um estúdio da Disney, que a todo momento ela tenta colocar todas as suas produções assim no mais certo possível. Então você contar a história de um vilão dentro desse estúdio é uma tarefa muito complicada. As pessoas esperavam talvez mais maldade da personagem. Por outro lado, quando você coloca essas coisas, você separa, você coloca o filme da Cruella não como um prequel, mas às vezes um reboot, a história se torna mais interessante porque a todo momento ele te deixa as pistas que, olha, ela tem atitudes boas, mas ela é ruim. E a qualquer momento ela pode se tornar aquela personagem ruim que a gente conhece. E Cruella como um filme que se passa muito antes do que a louca surtada do 101 Dálmatas. Mas o mal tá ali nela. Não tão mal quanto às vezes a gente gostaria, porque você não dá, por exemplo, seria muito interessante, por exemplo, ela criança matando um animal, já que ela é tão louca assim e psicopata como ela mesma se coloca em alguns momentos do filme. Ela mesma se autodeclara uma psicopata. Ele deixa a todo momento meio que nas entrelinhas que a qualquer momento ela pode surtar. E sempre que ela tá... Tipo aquele meme novo do TikTok, né? Não me empurra que eu já tô na beira. Qualquer momento ela pode ser gatilhada. Exato. Que meio que falta o gatilho pra ela surtar totalmente. Vejo esse filme muito realmente como um começo do começo. A maldade tá ali, mas faltou um gatilho maior. E ela meio que tá tentando se controlar. Ela ainda é muito jovem. Ela sonha ter o sucesso e a fama. Então eu vi ali mesmo como, tipo... É o comecinho. Ela já experimentou a maldade, ela já experimentou algumas coisas ruins, ela colocou esse alter ego, principalmente porque o próprio filme coloca meio que essa bipolaridade da personagem. Ela tem a Stella, que é a personagem boa, e a Cruella, que realmente é a personagem ruim. Esse filme, a Cruella, ela dá os primeiros indícios da maldade, ela não tá em toda a sua forma de do mal. Mas nas piadas, e ela mesma às vezes fala, não, o que eu falo é só piada, né? Quando ela fala com o Jasper e com o
parceiro dela lá, às vezes ela faz algumas piadinhas que ele fala, meu, peraí, que é isso? E ela fala, não, era só piada, tô brincando. Acho que o filme quis deixar essa deixa. Nós vamos dar uma apaziguada, nós vamos colocar ela um pouco, né, mais de boa, uma história legal, mas entendam que por trás falta alguma coisinha. Essa mulher um dia surta e ela se torna aquela louca do 101 Dálmatas. Eu não acho que retirar o cigarro da produção seja algo ruim. Eu acho que realmente é uma marca muito forte da personagem. Seria algo assim pra acrescentar, mas que também não fez falta. Eu gosto muito como como o filme, por exemplo, coloca animais, principalmente cachorros, dentro do universo desde Cruella. Como é uma personagem que ficou muito marcada por querer, né, catar os dálmatas para fazer um casaco de pele, conseguem também colocar outros cachorros de outras raças, vira-latas e tal, diferentes na história também. Então os cachorros continuam nessa história e dentro desse universo. Isso eu achei muito genial. E muito bem animados. E sem contar que eu vi alguns bastidores que são cachorros de verdade, mas alguns truques, tem uns efeitos que são muito bem feitos, assim, que você não percebe. O bebezinho no começo não era cachorro de verdade. Ele era um efeito. Mas é bem feito, não incomoda tanto, os efeitos não incomodam. Eu me incomodo mais, por exemplo, de não ver, por exemplo, a Cruella às vezes com os casacos de pele. Isso eu me incomodo muito mais. Porque eu acho que isso é uma característica até muito mais forte do que o cigarro. A gente tem que colocar também na época. Hoje em dia a gente sabe que um casaco de pele não é uma coisa bacana, não é algo a ser, né, ostentado. Mas lá naquela época, na década onde o filme se passa, é uma coisa muito marcante. Seria muito interessante também essa ostentação dos casacos de pele. Porém, a lógica Disney não ia colocar para não fazer essa campanha, né, hoje em dia. E a mesma coisa do cigarro. Então, são marcas muito fortes. O cigarro acho que mesmo, mas a pele me incomoda um pouco mais. Mas que a trama em si me fez gostar muito mais do que eles produziram, sabe? Não me incomodou essa mudança de personalidade. Eu vi muita coisa também de gente meio que comparando por falar sobre moda com O Diabo Veste Prada. E pra mim não tem nada a ver a não ser falar sobre moda. Lá a gente tinha uma revista e aqui a gente tem realmente duas estilistas brigando por um posto alto. E a única coisa máxima que a gente colocar é isso, a moda. Porque a Miranda e a Baronesa, personagem da Emma Thompson, apesar de ter a maldade intrínseca, na hora que você para e compara, são personalidades completamente diferentes, porque a Baronesa é ruim por natureza, e ponto. Diferente da Miranda, que ela tinha todos os complexos e os problemas lá do Diabo Veste Prada. A parte de moda do filme eu acho interessantíssima, e eu acho que é um dos pontos mais altos, porque realmente os figurinos são lindíssimos, tanto quanto figurinos, maquiagens, cabelos, todas as cenas principalmente que focam nessa parte aí da moda. Uma indicação no Oscar eu tenho certeza que vai receber. Eu acho que é um dos pontos mais altos aí da produção. E uma das coisas que eu também gosto muito foi o humor. O filme, ele tem uma linha de humor muito gostosa. Os personagens, principalmente ali os ajudantes da Cruella, eles têm algumas cenas muito engraçadas e os atores conseguem trazer isso pra tela muito bem. E casa com tudo. Eles conseguem ter aquele alívio cômico, as cenas aí dos assaltos, principalmente quando tem o cachorrinho que ajuda eles lá, todos os esquemas de roubo, tem algumas coisas muito engraçadas e muito divertidas que também faz o filme ficar um pouco mais leve nesses pontos. E pontos altíssimos também pela escalação das duas personagens principais, que é a Emma Stone, que pra mim é maravilhosa por natureza e aqui comprova mais uma vez, e da Emma Thompson, que também é outra camaleoa dentro de Hollywood e que, cara, ela consegue realmente mudar a personalidade e a gente vê ali a personagem, não vê a Emma Thompson em cada produção que ela participa. É muito interessante ver esse embate entre as duas. O roteiro é muito bem amarrado. Eu vi algumas críticas que acharam meio que ruim não trabalhar ou não desenvolver mais os personagens secundários. Mas as histórias dos personagens secundários também não abriram brechas para serem abertas. Então, quando o filme conclui, ele é muito bem amarrado. Todas as pontas que eles foram abrindo desde lá no começo, ele vai fechando ali no final. Então tá tudo muito interligado. Ele não dá espaço para abertura, para realmente não ficar ponta solta. E a história da Cruella, entendeu? Então que faça um filme para cada um dos personagens também. E aí você foca em outras coisas. Eu me irritei, uma coisa que você falou no começo. Eu me não me irritei, mas assim, não gosto da afinidade que ela desenvolveu com os dálmatas. Aí no final tem aquele final que a gente fica...
Meu Deus do céu. Só que não explica. Aí a gente não entende o porquê dos ódios contra os dálmatas. O que a Ana tá dizendo é que lá no finalzinho tem uma ceninha pós-crédito. Estou tentando não ter spoilers neste vídeo. Então tem uma ceninha pós-crédito que faz um link muito que direto com o filme do 101 Dálmatas. E aí é onde entra o que eu falei. Tem alguma coisa aqui nesse meio dessa história que vai ligar muito mais com 101 Dálmatas. Aí que tá, eu acho que a Cruella não tá no seu máximo da loucura, ela só bebeu um pouquinho, e aí, talvez num 2, né, se tiver um Cruella 2, se você fizer uma nova versão do 101 Dálmatas, aí a gente pode entender melhor essa história e qual é o surto dela de querer os dálmatas de toda maneira, porque entendeu? assim, eu não fui assistir, pelo menos pensando numa ligação com 101. Não, é a Cruella, qualquer coisa que tiver, até Descendentes eu assisti, entendeu? Porque Por eu tinha o exemplo. filho da Cruella. É. Agora, eu fiquei irritada com isso. Porque ela tá lá com a afinidade, aí vamos passear, um monte de coisa. Aí tem o que acontece no final e aí você fica... O porquê, então? O porquê que chega até o 101 Dálmatas? Se eles quiserem fazer uma continuação, porque aparentemente o filme foi muito bem, deu muito certo, eles podem fazer tranquilamente, e aí a gente pode entender melhor onde que vai ser o surto geral pra ela falar, não, eu quero esses dálmatas. Porque o filme dá essa possibilidade de deixar ela surtar em qualquer momento. Mas eu acho que o filme não dá muita abertura em que momento os personagens ali, os ajudantes dela, se tornam totalmente um capacho. Porque eles meio que ficam todo momento, a Cruella não tá legal, o que ela fez não foi bacana. Já lá no 101 Dálmatas eles são totalmente capazes, pagou e já era. Então aqui eles trouxeram uma humanização que eu acho que nessa parte talvez fica mais complicado às vezes de encaixar lá na frente. Mas em questão dela surtada, o filme a todo momento deixa claro que ela tá ali na bordinha. Vai surtar, mas ela lembra da mãe que cuidou dela, entendeu? Falando, não faz isso. Aí ela pensa, eu vou matar a baronesa, aí vem o Jasper e fala, não mata ela. Ela fala, não, eu não vou matar, é só uma piada, entendeu? Então ela tá a todo momento, ela olha pro Dálmata e ela faz, daria um bom casaco. E aí fica isso no ar, né? Então, ela tem os pensamentos loucos, ela fala, ela se autodeclara psicopata ali no meio, naquela ceninha da fonte. Então ela tem a noção de que ela tá sempre ali pra surtar. É o que eu falei, o filme não deixa tão claro qual é o nível de psicopatia, mas como a gente já conhece a personagem, a gente sabe do que ela pode virar lá na frente. A trilha sonora também é muito bacana, porque aí você pega todas as músicas dos rocks lá daquela época e se encaixa perfeitamente, e muito bem encaixado, e também é outro ponto forte. Só tem coisa... Eu assim, fiquei muito feliz com o resultado total. É o que eu falei, a gente tem que analisar que é uma história bem começo mesmo, que tem uma ligação lá com o 101 Dálmatas e deixa isso claro, mas que parece que pode vir mais, entendeu? Que é só lá o comecinho, que ela deixa um gostinho a mais. Exatamente. Dito tudo isso, minha nota pra Cruella é 4 estrelas. Eu não dou 5, porque eu acho que é um filme longo, de fato. Então tem alguns momentos que você se para e pensa, meu Deus, pra onde mais isso vai, até onde isso vai. Mas, como eu disse, o próprio filme, ele tenta trazer de volta, e na hora que às vezes você tá perdendo, ele volta. E essas coisinhas da Disney, né? Não pode ter um casaco de pele, não pode ter um cigarro, não pode ter um não sei o que lá, né? Essas coisinhas que também ele deixa a desejar. Porém, todo o outro resto, eu fico muito satisfeito. Com a edição, com a direção, com o roteiro, com as músicas, com os figurinos. Eu acho que soube criar um universo muito interessante. Eu vi até a crítica do Doug Channel. Achei bem interessante que ele falou que é um universo muito legal, que mesmo que se não fosse a Cruella, seria muito interessante ver. Se fosse um filme só entre uma disputa entre duas pessoas da moda para se tornar uma personagem muito, né, icônica da moda, o filme é legal. É que quando a gente coloca a Cruella, a gente vai na expectativa de ver a personagem surtada e chegar no nível máximo de surto, igual a Glenn Close lá no live action do 101 Dálmatas, que ali é a Cruella totalmente despirocada. Como a gente vai com essa expectativa e a gente meio que tem essa quebra de expectativa, o filme acaba não agradando todo mundo. Mas, no geral, a história é muito bem contada, a ideia é muito bem bolada. Não tem jeito, as pessoas, né, a gente acaba comparando com outro filme que conta a história de uma vilã, que é Malévola. Mas aqui, por exemplo, a gente não tem uma mudança de história. Malévola, por exemplo, reconta toda a história
da Bela Adormecida, na visão da Malévola, dizendo, tipo, olha, vocês viram, não era bem isso aí, o que aconteceu foi isso, né? E ali sim a gente tem uma vilã super humanizada e que se torna boazinha, e no segundo, então, ela é o anjo que caiu do céu, entendeu? A maravilhosa abençoada. Aqui não. Aqui a gente tem uma personagem que é ruim, e ela deixa claro desde o começo que ela é ruim, e que ela tenta ali brigar com seus demônios pra não ser tão ruim. O filme deixa claro isso. Ela é ruim. Ela só está sendo boa porque ela está brigando pra ser boa. Mas a qualquer momento e a qualquer filme a gente talvez possa ver isso que a gente tanto queira. Então ele não passa um pano pra ela. Pelo contrário. É Disney, né, gente? É Disney. Enfim. Só fez eu gostar ainda mais de uma vilã que é icônica, né? E só fez eu ter mais apreço por ela ainda e querer mais produtos de Cruella e coisas e gastar todo o meu dinheiro com isso. E você? Já assistiu Cruella? O que você achou? Conta aqui pra mim nos comentários qual a sua nota. Se eu falei alguma coisa que você não concorda, ou se eu falei alguma coisa que você concorda, por favor, me dê um biscoito, me dê um aplauso, manda um emoji de palminha, sei lá, qualquer coisa pra ajudar. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, seguir a gente nas nossas outras redes sociais e acessar o paradaobrigatoriacine.com.br, que lá tem outras dicas, curiosidades e mais notícias sobre o mundo da cultura pop. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Beijos e até a próxima. Tchau.